importância da avaliação do impacto do ESG nos negócios das pequenas e médias empresas e a necessidade de integração de planos de transição nas suas estratégias está cada vez mais no radar dos empresários e gestores portugueses. As empresas que melhor prepararem a sua transição energética serão as mais resilientes e financeiramente mais robustas. Este é o segundo webinar do programa Sustentabilidade para Pequenas e Médias Empresas, uma iniciativa do Novo Banco em parceria com a CCIP e o Global Media Group, dono de jornais como o Dinheiro Vivo, Diário de Notícias, Jornal de Notícias, TSF, entre outros títulos, que pretende apoiar as empresas no tema da sustentabilidade. Vamos falar hoje das vantagens do financiamento sustentável para as PMEs e muito mais, porque iremos ouvir aqui também alguns dos exemplos que serão partilhados. Quero agradecer, em primeiro lugar, a presença a Clara Moura Guedes, CEO do Monte do Pasto, Bernardo Maciel, CEO da Unit, e Inês Soares, Head of ESG Office do Novo Banco. Muito obrigado pela vossa presença. Começo por si, Clara Moura Guedes. A Monte do Pasto é uma das maiores explorações agropecuárias de produção e engorda de bovinos em Portugal, ou talvez a maior, não sei, depois me dirá. Mas desde 2014 que o tema da sustentabilidade tem sido uma preocupação vossa. E por isso também já alcançaram aqui bastante maturidade nas várias vertentes do ESG. Consideram que é um tema premente e que já faz parte da vossa estratégia de negócio ou ainda é absolutamente paralelo, como mais um objetivo para vocês? No Monte do Pasto nós estamos num setor particularmente sensível. O setor agropecuário é visto, na minha opinião, muitas vezes demagogicamente e injustamente, como um setor grande poluente. No entanto, isto tudo depende da forma de fazer as coisas, além do mais dos recursos tecnológicos que hoje existem, etc. Portanto, este tema, por várias, quer dizer, o ESG nos seus três pilares, o E por razões óbvias e depois o S e o G também por outro conjunto de fatores, estiveram integrados no nosso ADN desde o início desta reestruturação. O Monte do Pasto era uma empresa com outro nome, antiga, já com 40 anos, mas desde 2014 sofreu um processo de turnaround profundo e desde aí, desde o início, focámos-nos em dois aspectos fundamentais. Exatamente, prosseguir nesta atividade e nesta indústria de uma forma não só que não contribuísse negativamente, mas que contribuísse positivamente para as questões enfim, os impactos ambientais a vários níveis. Portanto, isso foi logo uma preocupação. Foi logo uma preocupação desde o início, muito a ver com o setor em que operamos. Este setor é injustamente visto negativamente, no entanto, aquilo que queríamos demonstrar portanto, isto foi completamente integrado nos objetivos de negócio, que era a sua pergunta, desde o princípio, é completamente estratégico para nós, mas, quer dizer, surgiu de uma necessidade do próprio negócio, de certa maneira, ou seja, de uma forma intrínseca, que eu acho que é muito importante que seja assim e que não seja uma questão paralela que é tratada de uma forma completamente separada. Já lá iremos aos exemplos mais concretos. Queria só ouvir o Bernardo Maciel, que no vosso caso a Unit é uma consultora de gestão especializada no apoio ao investimento e à capitalização das empresas através de incentivos financeiros e fiscais. Quais é que são as principais preocupações que hoje as PMEs deverão ter relativamente à regulamentação e legislação sobre sustentabilidade e ESG? Bem, antes de mais agradecer o convite, felicitá-los por estarem a tratar um tema que está mais do que na ordem do dia e sobretudo focado nas PME, que é até pela dimensão e pela percentagem que ocupa a população e de empresas ativas em Portugal um valor bastante relevante e, portanto, é muito importante irmos discutindo esses temas focados nas PME. Ponto de vista, nós tendemos a sistematizar um bocadinho estes temas. Há um tema regulatório e que, relativo às PME,
pode ainda ser 2026 até 2028, e é um tema estratégico. E fazendo aqui um bocadinho a ponto com o que a Clara referiu há pouco, para nós o que fará sentido nas empresas, e até com algum distanciamento temporal, aquilo que serão as normativas mais vincadas em relação ao tema, é conseguir incorporar na estratégia o tema do ESG. Seja como um objetivo estratégico das organizações por si só, para ter aqui uma liderança forte dos boards ou das gerências em relação à sua aplicabilidade, seja também introduzir isto coerente com todos os outros eixos estratégicos que as organizações tenham que ter. Desde logo também tentando partir aquilo que são as 3 letras do ESG, eu diria os 2 S e G, estarão sempre na ordem do dia para uma empresa que quer estar de uma forma sólida, continuada e sustentável no sentido mais abrangente no mercado, e portanto o governance a cautelar a formação e as regras internas e a sustentabilidade e a sucessão das próprias empresas, e o social, tudo que tem a ver com o impacto interno nas pessoas, nos meios, no seu meio envolvente, e o tema financeiro aqui no meio. Portanto, eu diria que estes temas estão sempre presentes, independentemente de quadros normativos que venham a ser aplicados. E é só, porque é uma dúvida que existe e que vocês estão habituados, sendo vocês uma consultora que ouve ou escuta aquilo que são as dúvidas também das empresas e que depois encaminha para aqueles que são os mecanismos próprios para a resolução destas questões, acha que os empresários, os gestores portugueses estão conscientes ou já estão conscientes da necessidade desta transição? Ao longo do tempo já tem havido algumas evidências nesse sentido noutras temáticas, tentando simplificar o tema do amianto, por exemplo, que era uma matéria que a da altura teve que ser descontinuada num conjunto de produtos e de processos, e portanto as empresas já foram encaminhadas para isso. O tema da energia também tem sido tratado, seja por efeitos, vamos dizer, ambientais, seja por questões financeiras, é um tema que tem vindo a ser tratado pelas empresas. Depois há o tema das cadeias de valor, ou seja, empresas mais relacionadas com grandes empresas e com empresas ligadas ao comércio internacional começam a ser impactadas direta e indiretamente com a temática. Há também o tema bancário, que vai alertando as empresas, mas já o vem fazendo há muitos anos, não centrado naquilo que é a esfera do ESG, mas voltado ao tema sucessão, que é financiamentos a médio e longo prazo. É relevante que a gestão esteja preparada para dar continuidade a esse plano ao longo de muitos anos. E também, base disso tudo, financeiramente preparadas, o curto prazo no curto prazo, o médio e longo prazo, sei que é o tema que preocupa muito a banca naquilo que é a afetação dos recursos no seu momento certo de utilização e o fim a que se destinam. As empresas vão estando, o que não havia, é óbvio, era este enquadramento ESG com este rótulo. As empresas estão preocupadas, estão atentas, muito naquilo que lhes afeta fornecedores e clientes na cadeia de valor, o tema financeiro obviamente que é relevante, e também todo o tema ambiental, mais uma vez, seja por uma questão de posicionamento, seja por uma questão de custos, devido à energia nos últimos tempos, têm estado preocupados. Há depois o tema normativo, mas esse regulatório tem que ser tratado na hora de vida, e só para terminar, se do ponto de vista estratégico e do plano de estratégia das empresas, isto que eu fui dizendo, for sendo considerado, quando houver uma aplicação de uma normativa, está tudo muito mais perto de ser compliance com aquilo que são as regras. Exato. Antes de ouvirmos a Inês Soares com a perspectiva também financeira do novo banco, queria só desmistificar aqui um pouco, porque há muitos conceitos que estão à volta do ESG. O que é isto do Corporate Sustainability Reporting Directive e a taxonomia europeia? São termos que têm que ser de alguma forma também explicados para que se perceba. Deixe-me tentar simplificar, que foi a forma que eu também, de uma forma mais simples, tentei acomodar. A taxonomia são a identificação das atividades dos setores que estão de acordo com a temática da sustentabilidade, para simplificar. Os outros jargões, se quiser. Estamos a falar sobretudo de documentos, de reportings, de relatórios, de terminologias que tentam o mais possível uniformizar, bem mais fácil ao nível da União Europeia, porque há aqui uma regulamentação conjunta, mas tentar o mais possível sistematizar estas regras para que seja óbvia a comparação entre as diferentes empresas, os diferentes setores de atividade e os diferentes, se quisermos ir à atividade económica, os diferentes intervenientes das cadeias de valor. Esse é o grande desafio. Só para ter aqui alguma ordem de grandeza, e comentávamos ontem na preparação, preparamos estas coisas, há mais de 300 certificações ligadas à sustentabilidade a nível internacional. E, portanto, até haver uma uniformização daquilo que é relevante do ponto de vista normativo, vai levar o seu tempo. E depois, obviamente, há o aspiracional daquilo que as empresas quererão para adotar processos, para adotarem metodologias, para adotarem um conjunto de regras, por uma questão de ambição e de estratégia de negócio. Uma questão de normalização, e 300 é um número muito elevado e é preciso reduzi-lo, não é?
não é? E depois também tem a ver com métricas, não é? Como medir tudo isto. Uniformizar o mais possível. E como estarem todos a medir o mesmo, não é? Isso é fundamental. Inês Soares, no caso do novo banco, o ESG coloca vários desafios às empresas, mas também aos bancos, não é? Quais são estes principais desafios e como incorporam no financiamento às empresas? Eu diria que os bancos são grandes empresas, eu diria que, se não todos, a grande maioria deles. E, portanto, têm os desafios que são colocados às grandes empresas, principalmente do ponto de vista daquilo que é reporte, porque aquilo que são os desafios relativos aos temas ambientais numa empresa de serviços como são os bancos, são desafios, diria que, mais fáceis de endereçar, porque são desafios em que as nossas operações são muito corriqueiras, quase como que uma habitação de uma pessoa normal em escala maior, não é? Exato. E, portanto, temos os desafios sociais e de governance. Do ponto de vista de governance, os bancos já estão obrigados a uma governance muito robusta, portanto, aqui também a novidade é menor. Agora, os desafios do ponto de vista social, claramente, são grandes. Eu diria que, em cima destes desafios que todas as grandes empresas estão expostas, há um desafio adicional que a banca tem, enquanto principal financiador, enquanto principal parceiro do tecido empresarial português, que é como é que eu, na minha atividade, por um lado, apoio todas estas empresas e todos os setores a fazer a transição que é necessária na economia, até pelas metas e pelos desafios que, quer ao nível da Europa, quer ao nível mesmo dos planos de transição nacionais, Portugal e a Europa se comprometeram, quer depois, do ponto de vista daquilo que é, eu diria que a atividade indireta de um banco, ou o impacto ambiental e social indireto de um banco, que é medido por via do financiamento que nós damos. Portanto, eu não sou responsável pelas emissões de gases de efeito de estufa que uma determinada empresa tem, mas, por outro lado, não sou diretamente responsável, mas devo ter uma decisão consciente no financiamento, tendo em conta os impactos que esta empresa vai ter e as emissões que esta empresa vai ter. Portanto, nós temos um desafio grande de reportar, como dizia o Bernardo, não só os nossos impactos diretos, como também os nossos impactos indiretos por via deste financiamento. Exato. Mas depois temos um enorme desafio, e eu diria mais do que desafio, responsabilidade, de apoiar esta transição, que é, no fundo, um desafio para toda a gente. E não apoiamos só porque Portugal tem metas a cumprir de redução de gases de efeito de estufa. Apoiamos porque, como a Clara dizia também, e como o Bernardo também já endereçou, isto é um tema de sustentabilidade financeira da empresa a longo prazo. Claro, portanto, exato. Os bancos querem apoiar... Aquelas que se prepararem melhor hoje e anteciparem melhor esta transição energética serão também aquelas mais resilientes e aquelas com financeiramente mais robustas, é claramente, isso? Claramente. Ou seja, desse ponto de vista, os bancos não olham para as performances, se quisermos, ou a maturidade ESG de uma empresa para, pura e simplesmente, fazer esta avaliação, olham para estes fatores como parte integrante da análise de risco de crédito que os bancos sempre fizeram ao risco de crédito quando tomam uma decisão de financiar ou não financiar uma empresa. Exato. E estes fatores transformam-se em fatores de risco que, se forem bem abordados de uma forma consistente, com bons planos de negócio, com bons planos de transição energética, são claramente um fator positivo nesta avaliação e em que o banco pode perceber uma estabilidade e uma robustez financeira da empresa a longo prazo. Se forem mal abordados ou abordados tardiamente, há uma identificação de um risco acrescido. E há aqui uma questão de transparência também. Não, claramente. E aí eu diria que vai um bocadinho ao primeiro ponto que eu falava há pouco, que tem a ver com maiores, diria, obrigações, mas se calhar serão também responsabilidades, mesmo que não fossem obrigações, de reporte de todas as empresas. Para que
a sociedade como um todo, os investidores, os consumidores, tenham a percepção daquilo onde estão a investir, daquilo onde estão a comprar, quais é que são os impactos efetivamente, quais é que são as práticas que as empresas têm, que os bancos têm, portanto, que todo o setor tem e possam tomar, no fundo, escolhas conscientes. Exato. Clara, um exemplo prático, partilhe connosco também o vosso exemplo, de quais é que são os principais exemplos e iniciativas mais importantes no âmbito da sustentabilidade na vossa empresa e no vosso negócio. Na sequência do que o Bernardo e a Inês disseram, eu acho que uma coisa fundamental é nós encararmos estas questões nas empresas não como nice to have, mas como uma parte, quer dizer, que seja possível a todos os níveis da empresa, isto é muito importante, que as pessoas percebam que isto é verdadeiramente um desígnio que vai garantir o sucesso, a sustentabilidade, a longevidade da empresa, de certa forma. Uma integração holística, por assim dizer. Não é? Isso eu acho fundamental, porque isto, tal como, e já conversámos sobre isto, as certificações, etc., muitas vezes, sobretudo nas empresas mais pequenas, isto é encarado como uma coisa que tem que se fazer, mas que não tem nada a ver com a atividade. Aquilo que nós não vemos as coisas assim, nunca vimos, quer nas certificações, quer também neste âmbito, e aquilo que para nós, quer dizer, para nós tem sido relevante é o ESG como uma forma de estruturar um conjunto de princípios que empiricamente já estávamos a implementar, já era um desígnio da empresa. E um exemplo disso, temos vários, não é? Mas temos tentado, desde que começou esta nova etapa da empresa, nomeadamente a abordagem é um setor muito tradicional, porque é um setor muito tradicional, com especificidades, o facto de ser no interior, em zonas deprimidas, isto é uma área, o Montopasto atua numa área bastante grande, 4.200 hectares, mas em zonas em que os solos agrícolas não têm aptidão, enfim, várias condicionantes. Portanto, nós desde o princípio, com o objetivo de, por um lado, sermos realmente, estarmos a trabalhar para estar aqui daqui a 20 ou 30 anos e não para a semana seguinte, e por outro lado também conseguir diferenciação, criar valor, porque isso é outra coisa, nós somos uma empresa exportadora e a nossa ótica, a minha visão é de que nós em Portugal dificilmente competimos em preço. Devemos competir em qualidade, em valor acrescentado, no fundo em nicho de mercado. A tal diferenciação. Exatamente. E então, para falar concretamente de um dos projetos, temos vários, é o Ethical Meat. Portanto, isto foi a ideia, nós controlamos a cadeia toda, não é? Desde o nascimento do vitelo até depois à produção da carne. E então o objetivo foi produzir carne sustentável, focada no bem-estar animal. E depois em mais um conjunto de ações na parte já da embalagem, da prazo de validade, etc. Isto foi feito em colaboração com 2 universidades. Também achamos fundamental fazer esta simbiose entre os centros de conhecimento e as empresas. As parcerias são fundamentais. Exatamente, não é? muito importantes. E o que fizemos foi desenvolver a um nível experimental, portanto, criámos referência, não é? Exploração de referências, caso base e caso com a implementação de todas estas medidas, e então começou por ter um tratamento diferente dos animais, introduzir aspectos tecnológicos, nomeadamente na observação do comportamento, por exemplo, uma outra coisa super relevante foi a combinação de painéis solares, portanto, produção de energia solar específica para fornecer sombreamento aos animais que estão por baixo dela, ou seja, uma dupla criação de valor na terra. Exatamente. Estamos a produzir energia e, por outro lado, estamos a desenvolver uma atividade pecuária. Isso foi uma ação de grande sucesso, porque chegámos à conclusão que o sombreamento com painéis solares é muito mais eficaz do que o tradicional. Normalmente, nas explorações,
existe sombreamento, mas não com painéis solares. Exato. Portanto, para este ainda tem uma dupla função. Este tem uma dupla função e, além disso, é mais eficaz. Portanto, foi um win-win. Outro tipo de coisas nos parques de crescimento dos animais, etc. Essa questão da observação é muito relevante porque o mapeamento de comportamentos que, se saírem da norma, provavelmente indiciam que ou há uma doença ou há alguma necessidade especial. E depois um maneio dos animais completamente diferente, focado no bem-estar animal. Trouxemos pessoas especialistas mundiais nesta área que fizeram formação na empresa e nesta primeira fase, portanto esta primeira fase dos animais era com a Universidade de Évora, especializada nisto, nós quantificámos todos estes fatores, isto desenvolveu-se durante 2 anos, acabou em setembro, e chegámos à conclusão que tínhamos uma poupança efetiva de 25%, tínhamos um aumento de produtividade de 25%. Portanto, isto é muito relevante, porque não é só... Tem um impacto financeiro. Exatamente. E, no fundo, é o retorno do investimento. Exatamente. O investimento que vocês fazem é aquele que também necessita de financiamento. É isso, porque este investimento é voltado, não é só um investimento tecnológico, mas é também de formação, mas é também social. Exatamente. E é isso que carece desse investimento, desse financiamento bancário, é isso? Sim. Vocês notam que o facto de estarem a fazer investimentos que são sustentáveis e que trazem essa tal longevidade para o negócio, que acrescentam valor e que fazem a tal diferenciação de produto que vos torna mais competitivos no mercado altamente competitivo, o mercado externo, que isso são fatores para que consigam um financiamento junto da banca mais facilitado? Eu acho que é outra das vantagens do ESG, é que permite, de certa maneira, sistematizar e medir um conjunto de ações que, por exemplo, no nosso caso já eram feitas, porque temos outros exemplos, agricultura regenerativa, temos outros exemplos, já eram feitas, mas eram se calhar menos visíveis. E isto é uma forma de tornar as coisas, estruturar, tornar mais visível e, portanto, ser também mais fácil de apresentar, e além do mais que há o aspecto dos bancos estarem mais sensibilizados para isto, o que também é um aspecto relevante, que se calhar nós quando começámos nesta senda, em 2014, não havia uma sensibilidade tão grande para isto, nem isto era valorizado. E vocês próprios estavam a descobrir o caminho, não é? Nós e estamos ainda hoje se faz, não é? Estamos a descobrir, estamos muito a descobrir ainda, porque nós temos um conjunto de iniciativas, mas que fazíamos e realmente integrados no nosso plano de negócios e etc, e na nossa estratégia, mas não desta forma. E que estamos a aprender e que, aliás, para nós ainda não é óbvia, do ponto de vista das métricas, etc. Julgo que para nós e para a maioria ainda não é evidente. Já iremos ouvir também a Inês em relação a estes fatores que são importantes para o financiamento, mas antes disso, Bernardo, para uma empresa que está agora a começar a refletir sobre estes desafios, não é o caso da Monte do Pasto, que já começou em 2014 a pensar neste desafio da sustentabilidade, mas que ainda hoje está a fazer um percurso de descoberta constante, não é? E de inovação, porque se trata também de inovação. Quais é que são os conselhos que deixaria para estas empresas? Eu acho, desde logo, olhar para dois temas. Aquilo que é a sua estratégia e perceber se isto está dentro daquilo que está pensado fazer a médio e longo prazo, ou outro, olhar para a sua cadeia de valor e perceber que impactos é que tem a montante e a jusante dos seus processos de negócio, como é que isto impacta. E depois começar a definir internamente alguns pequenos objetivos e metas que possam começar a medir. O que a Clara dizia que é a maior dificuldade, que é medir, que é definir critérios, definir KPIs. E comparar-se com os outros negócios. E a partir daí começar a fazer comparação. Eu penso que o fundamental nem sequer é começar pela comparação, é olhar para dentro e perceber o que é que pode não estar de acordo e o que é que nós temos que começar a melhorar e a medir. Se voltarmos ao tema financeiro, uma das maiores dificuldades das organizações são os controles de gestão, são os balance scorecards, são os temas de reporting que as empresas têm dificuldade em medir. A discussão habitual da produtividade, do custo hora por colaborador, da rentabilidade, etc. E, portanto, transportando isto para o impacto do ESG ou destas pequenas medidas que podem ser implementadas
implementadas é fundamental. Agora, eu gosto muito de pôr em perspectiva aquilo que se está a pretender fazer agora com o que já foi sendo feito ao longo do tempo. Sim. Nós, se olharmos para o trabalho extraordinário que foi feito no setor têxtil em Portugal e, por exemplo, no calçado e nas peles, foi extraordinário. Os anos 80, eu venho de Valdoave, eu ia para a escola e via o rio, mudava de cor semanalmente, mesmo. Passava no autocarro e via aquilo a mudar de cor todas as semanas. Hoje isso não acontece. A têxtil tem feito um trabalho muito grande de trabalhar dentro desses temas há 40 anos. O tema social veio também a reboque disto. As pressões por termos custos sociais, entenda-se, benefícios sociais ajustados àquilo que era o nosso contexto europeu, fez com que Portugal tivesse de trabalhar o tema social. Depois foi o tema E às vezes do é difícil leste. no interior do país. Vai sendo, seja por interesse, seja por vontade estratégica, é muito relevante tratarmos bem o meio onde nós estamos. Claro. E as PMEs são, no interior, tirando o setor público, os principais empregadores e que ainda retêm alguma empregabilidade e população residente. Há muitos anos que falámos, também somos do tempo de aparecerem os tipos da Greenpeace na televisão e a gente achava que eram uns maluquinhos ali a fazer manifestações, era o tema ambiental presente. Começou-se a falar do comércio justo há muito tempo, dos produtos orgânicos, ou seja, há aqui pontos que foram sendo tratados, o tema da energia, e agora juntou-se, eu vou-lhe chamar uma tempestade perfeita no bom sentido, porque traz o tema acima da mesa, que é o tema económico ou financeiro. Exato. O tema da energia e o impacto destes acidentes / catástrofes ambientais que temos assistido, que dói efetivamente nos negócios, porque as atividades param, porque há destruição de equipamento produtivo, etc. Obriga e impacto no financiamento, porque depois não há forma de fazer face aos financiamentos existentes. Juntou-se aqui um conjunto de coisas, seja tendências de preocupações ambientais, preocupações sociais, sustentabilidade, capacidade financeira, que faz com que tenhamos que regrar isso e, portanto, agora, e agir esta parte mais, preventivamente. e agir preventivamente, ou seja, olhar para dentro para os processos, perceber o que é que está a acontecer na cadeia de valor, a quem compramos e o que é que compramos de matéria-prima, o que é que acontece aqui, tratamentos de resíduos, como é que isto incorpora em determinada cadeia de valor, como é que eu vou fazer a distribuição, que tipo de packaging eu vou utilizar, se é mais ou menos sustentável, os prazos de validade, etc. Ou seja, há aqui demasiadas variáveis que, sem precisar de uma regulamentação impositiva que venha obrigar a tratar este tema, qualquer direção da empresa, qualquer direção de qualidade, direção de produção de uma empresa, consegue olhar para aquilo que está a fazer e perceber como é que consegue pequenos ganhos. Obviamente ajuda a seguir regulamentos ou tendências que estejam definidas na taxonomia. Nesta altura, não seria possível uma regulamentação impositiva? Vejam que nas últimas semanas, mesmo ao nível dos países, foram sendo adiados ou tendencialmente adiados um conjunto de metas. Aconteceu na Alemanha, aconteceu na Inglaterra, a França já ameaçou, os Estados Unidos já há algum tempo que está com isso, ou seja, os países estão a pôr em causa alguns compromissos que assumiram, não vamos discutir a bondade do tema, mas porque tem hoje um tema financeiro relevante que é, se eu aplico isto tudo, tem impacto muito grande e é entre sobreviver hoje ou no futuro, e portanto vai obrigar a repensar se calhar algumas metas, importa esta tendência que está finalmente a implementar. Na prática, para as empresas, é verdade que toda a transição começa de uma forma empírica, como dizia também há pouco a Clara, e depois se vai organizando e integrando na estratégia da própria empresa? Eu acho que pode haver episódios que façam as empresas refletir. Mais ou menos seja por impacto dos fornecedores ou de clientes, seja por pequenas coisas que vão observando e depois incorporando na estratégia. O tema da estratégia deve ser um bocadinho mais abrangente, ou seja, perceber, e sendo um bocadinho quase académico, é perceber o que é que eu estou aqui a tentar resolver no meu mercado, ou o que é que eu posso trazer de vantagem competitiva a determinado mercado, e como é que eu posso fazer de uma forma mais consentânea. Falava dos produtos de segmento médio-alto. Aí, claramente, o cliente valoriza. As principais marcas de moda tratam as peles de uma forma diferente do que as marcas de um segmento mais baixo. E, portanto, é relevante olhar para isso. Isso é porque podem investir mais, é isso? Isso é porque o cliente valoriza mais isso. E isso reflete-se no preço? Isso acaba por se refletir no preço e na decisão de compra. Hoje as pessoas estão atentas. Aquilo que eu falava do têxtil e do calçado em Portugal, assistimos de uma maneira mais visível com esse movimento que empurrou para o leste e para a Ásia um conjunto de indústrias, já não vale a pena repetir os temas do Bangladesh, do Vietnã, do Camboja, em que tínhamos crianças a costurar, mas não era diferente em Portugal nos anos 70, infelizmente. E, portanto, começou a ser evidente, e isso acaba por obrigar o consumidor a não se sentir confortável. Não é que antes sentisse, antes não tinha a visão sobre as coisas. Exato. E hoje o consumidor tem essa visão. Inês, é exatamente isso, essa necessidade que as empresas têm de investir, quer seja na tecnologia, quer seja na
investigação, quer seja na formação, quer seja em toda esta melhoria destas práticas que têm a ver com a sustentabilidade e o ESG, que vão precisar de financiamento para isso, e estas melhores práticas determinam também esse financiamento, é isso? Ou a forma como... É uma avaliação de risco, por assim dizer? Sim, sem dúvida. E eu acho que o exemplo que a Clara aqui trouxe do projeto bem sucedido e que diferencia o produto da Monte do Pasto face aos concorrentes e que, em simultâneo, permite reduzir custos, bem como tudo aquilo que o Bernardo aqui disse relativamente à reflexão que as empresas devem fazer sobre quais é que são, como é que vai evoluir o mercado em que operam e como é que elas conseguem posicionar-se a longo prazo nesse mercado. Este tipo de reflexões é algo que o banco também, ou os bancos, não será só o novo banco, também tentam fazer quando avaliam uma relação creditícia com uma empresa. E, portanto, exemplos destes e planos de negócio, estratégias de negócio de longo prazo bem estruturadas e robustas permitem dar segurança ao banco de que fazer um financiamento com aquela empresa é algo que tem um risco controlado e, portanto, por essa via, permite ter melhores preços. E, portanto, era por aí que falávamos, isto é um tema de risco de crédito, que agora está a ficar mais estruturado, em que há maiores indicadores, ou indicadores mais detalhados, em que os bancos começam a estruturar para que tipo de coisas é que têm que olhar em cada uma das empresas, como a Clara dizia, nós próprios também vamos evoluindo, portanto, fazíamos uma análise pouco estruturada e cada vez mais temos a análise mais estruturada, mesmo do lado da oferta dos bancos e da oferta de crédito dos bancos, cada vez mais, e no novo banco isso é muito evidente, cada vez mais temos oferta de crédito específica para apoiar investimentos ou de transição energética ou de descarbonização por outro tipo de alterações e transformações tecnológicas, ou para apoiar a circularidade, a reutilização, a gestão de resíduos. Portanto, toda uma panóplia de produtos que podem ser de E os próprios bancos são obrigados a criar novos produtos que tenham em consideração, por exemplo, ou que beneficiem as empresas que já têm alguma maturidade nestas questões da sustentabilidade? Eu diria que os bancos não são obrigados a criar novos produtos. Acho que há verdadeiramente obrigações que os bancos têm, são obrigações de reporte e obrigações de integração nos seus modelos de risco, nos seus modelos de negócio, desta avaliação dos riscos de sustentabilidade e de riscos ESG. Na prática, isto não teria que passar para o cliente, a não ser por pedidos de informação adicional que os bancos vão precisar, como todas as grandes empresas que também começam, nomeadamente as empresas de distribuição, começam a pedir aos seus fornecedores, assim como os bancos começam a pedir aos seus clientes, preciso que me deem informação sobre as vossas performances para eu poder também reportar. Portanto, isso são verdadeiras obrigações. Depois, e no novo banco nós vemos isto muito desta forma, como um eixo estratégico, aquilo que os bancos, que o novo banco considera que deve fazer tem aqui não só uma responsabilidade, como uma oportunidade de gerar novo negócio com um risco apetecível, por assim dizer, porque um risco menor do que um negócio que não olha para isto. E, portanto, nessa ótica, não só estas iniciativas que estamos a ter aqui... novos clientes também e aqueles clientes que consideram que têm uma longevidade maior e que têm menor risco. E daí o desenvolvimento de oferta específica ou para setores ou para determinados tipos de investimento. Exato. Clara, falámos aqui desse investimento, falámos aqui da necessidade do financiamento e agora do ponto de vista do cliente. O cliente consegue percepcionar que o produto de facto é diferenciado e que o produto e que a empresa em questão tem em consideração fatores de sustentabilidade? Eu acho que aliás, há bocadinho quando estavam a conversar, estava mesmo a pensar nisso. Acho que isto, no fundo, parte dessa criação de valor e diferenciação. Isto é inegavelmente uma necessidade e
um acréscimo de valor muito significativo, o facto de uma empresa ser sustentável. No nosso caso, nós, por exemplo, temos certificação de baixo carbono, ou seja, não só temos emissões, não temos emissões zero, temos um contributo positivo, absorvemos, somos consumidores de carbono. Portanto, isto é um aspecto muito importante. Temos que, quer dizer, isto é de certa maneira provocado, como se falava, há tendências de consumo, há tendências nem só de consumo, tendências sociais, vamos lá, de vida, de forma, exatamente, culturais, etc., e tendências culturais muito, que vão neste sentido. Portanto, como o Bernardo dizia, as opções estratégicas são opções que devem ser alargadas, de longo prazo, a visão da empresa, etc. Nesse aspecto, eu acho que isto é uma enorme diferenciação e um acréscimo de valor muito significativo. E acho que o cliente tem cada vez mais essa percepção. Mesmo que isso reflita no preço, ou seja, como dizia sim, há mesmo pouco que o Bernardo, isso reflita no preço. Embora eu acho que há muitas formas de fazer isto, até tornando-nos mais competitivos, nomeadamente na parte ambiental, portanto, sermos mais sustentáveis e mais competitivos em simultâneo. Acho que isso é perfeitamente possível. Agora, cada vez mais o consumidor / cliente, nós vendemos B2C, mas também B2B, é cada vez mais sensível a isto e, quer dizer, eu tenho a certeza absoluta que isto só vai desenvolver-se neste sentido, não é? Não vai voltar para trás. E numa cadeia de valor, quer dizer, os stakeholders, vocês têm a preocupação, e eles também têm a preocupação, de que todos consigam ter uma mesma visão sobre a sustentabilidade e que partilhem essa mesma visão? Isso é essencial? Nós exportamos para vários mercados que estão em situações diferentes. Portanto, há mercados que estão muito mais evoluídos, por exemplo, na Ásia, etc., muito mais sensíveis a este tipo de aspectos. Há outros, por exemplo, na região MENA, Norte de África, Médio Oriente, em que as coisas estão, se calhar, um bocadinho mais atrás do que estão, inclusivamente, aqui. Aquilo que nos parece é que o caminho é só num sentido. Não, acho que cada vez mais as empresas, por variadíssimas razões, quer dizer, primeiro porque não podemos ser uma indústria por escrita, considerados os maus da fita. E, portanto, que aliás é muito demagógico, porque há, como sabemos muito bem, os substitutos, etc., muitas vezes são ambientalmente muitíssimo mais penalizadores, porque isto tem que se ver de uma forma holística, mais uma vez, não se pode ver o quadradinho, tem que se ver o contributo total. E este setor contribui em muitas vertentes. E é possível fazer as coisas de forma a que seja, efetivamente, tenha um papel positivo e não, nem sequer um papel neutro, um papel positivo. Exatamente. E não um papel negativo como é visto. Até porque já se percebeu que isso depois tem um impacto financeiro positivo também nas empresas. Não é? É um investimento que depois tem um retorno financeiro positivo. E depois, mesmo este aspecto do ESG, por exemplo, empresas como a nossa são tipicamente baseadas no interior. Em zonas complicadas. Portanto, o aspecto social, não é? A retenção do talento, a abertura de oportunidades qualificadas, de emprego qualificado, etc., é muito relevante. A parte do ID, não é? Da inovação, da investigação, etc., ser fomentada em zonas do país onde não há esta tradição, este hábito, é também uma forma de acrescentar valor muito, muito significativa. E comporta desafios muito grandes. E positiva, economicamente, para a empresa. Porque se conseguirmos reter talento, obviamente que temos todas as vantagens. Obviamente, e isso é o grande desafio hoje das empresas, é também a retenção do talento, não é? Bernardo, pensa que as nossas empresas com facilidade conseguem responder a estes desafios? Ou como é que aconselha que se desenvolva esta jornada da transição energética?
Eu acho que as nossas empresas estão a fazer esse caminho. É um caminho de não retorno, como a Clara estava a dizer há pouco, estão a fazer esse caminho. Não todas, mas eu diria que também genericamente não todas são capazes de sobreviver a médio e longo prazo. Eu diria que é uma luta natural pela sustentabilidade dos negócios. Acho que as empresas portuguesas estão preparadas por várias razões. Tem-se discutido muito o tema. Outro, estão envolvidos em cadeias de abastecimento a nível mundial e, portanto, são impactadas direto ou indiretamente por estas questões. E há os temas, obviamente, relatórios. Farão o seu caminho, o seu trajeto de uma forma natural. Nós vamos apercebendo, nós trabalhamos muito projetos de investimento e tudo aquilo que nós entendemos, até pelas regras que vêm da União Europeia, por exemplo, a fundos comunitários, e que os bancos depois também acabam por acomodar isso, a preocupação é sempre cumprir com um conjunto de indicadores que vão atrás disso, não só a viabilidade económica no sentido mais estrito, o tema da economia circular, o tema da energia, o tema da descarbonização, o tema da eficiência dos recursos, e, portanto, já há essa preocupação, às vezes da própria empresa, outras vezes por aquilo que, por exemplo, nós, mas que eu sei que a banca também faz isso, mesmo que não envolva planos de negócio com trabalho de consultores, também já tem essa preocupação, que é tentar olhar para ali e perceber que tipo de equipamentos estamos a utilizar aqui. São mais eficientes ou menos eficientes que os anteriores? Que tipo de matéria estamos a usar aqui? Que tipo de respeito estamos a ter aqui por um conjunto de questões? E, portanto, eu diria que farão o seu caminho. Falava há pouco de setores muito tradicionais, com pouca capacidade para investir, em mercados, em momentos bem mais complexos da economia e até da nossa sociedade, e fizeram esse caminho. Eu diria, não estou preocupado no sentido dramático, sei que é um caminho, nós fazemos muitos projetos de investimento e as empresas vêm sempre com a questão, aliás, muitas vezes até antes de falarem daquilo que é objetivamente o modelo de negócios que estamos a falar, vêm sempre com o atrás, vêm sempre com a área ambiental, queremos fazer reciclagem, qualquer coisa, e portanto há essa preocupação. Até porque as novas gerações já têm muito mais interiorizados estes conceitos e obrigam as empresas também a responder. Claro, tocava há pouco no ponto, que é, seja o tema do talento das pessoas, que não vem aqui ao tema, seja o tema da sustentabilidade, está a ser puxado para os CEOs, para os diretores gerais, para o board das organizações, para se perceber que é altamente relevante. Porque sim, e também porque é economicamente importante e financeiramente importante para as empresas. Manter pessoas é mais difícil que andar sempre a substituí-las. Manter recursos, no sentido mais diverso, é muito melhor, ou seja, reutilizá-los do que estar permanentemente no mercado a comprar. E, portanto, há essa preocupação. As associações setoriais têm um papel, ou deveriam ter um papel importante no trilhar deste caminho? Eu acho que todos podemos ter um papel importante. O vosso papel enquanto órgão de comunicação, a Câmara de Comércio, enquanto também fazedora de opiniões, trazer isto à discussão é relevante. A banca, que são muito castigados pela opinião pública, mas tem que se fazer justiça também, tem muito esta preocupação. Quando há pouco perguntava sobre os produtos, o banco faz um esforço, não foi encomendado, é mesmo sincero, o banco faz um esforço muito grande, os bancos genericamente fazem um esforço muito grande para tentar aproximar das empresas aquilo que possam ser os melhores benefícios para elas, nomeadamente ao nível do custo de financiamento. Eu estava há pouco a recordar que há 15 anos atrás, sim, 2008, 2009, 10, por aí fora, o anterior novo banco, o Banco Espírito Santo, nós estivemos envolvidos enquanto unit na medida do solar térmico, também está recordado dos painéis solares a nível nacional, e já fazíamos relatórios para o Banco Espírito Santo para enviar internacionalmente para cumprir com indicadores de sustentabilidade. Há 15 anos atrás. Para quê? Para ter dinheiro mais barato, para poder vender dinheiro mais barato às empresas. Portanto, há sempre este esforço que todos temos que fazer. Não fugindo à questão. Exato. Obviamente que as associações setoriais têm aqui uma vantagem muito grande porque tratam o mesmo tema específico para um conjunto de entidades muito próximas. Ou seja, se estamos a discutir o setor têxtil, há ali um cluster do têxtil em que há problemáticas comuns que não têm a ver com concorrência, têm mais a ver com partilha de experiências. Seguramente a experiência da Clara é riquíssima para o setor onde está e facilmente dialoga com outros, vou chamar concorrentes ou parceiros do mesmo setor, e as associações têm um papel muito relevante por trazerem, porque há empresas que por necessidade ou por estratégia avançaram primeiro nisso, outras estão mais expostas internacionalmente e também acabam por ser mais impactadas, mas nós não vivemos só do internacional, devido à Europa, temos ali um efeito de arrastamento da economia que precisa de perceber que estes oásis de gerador de riqueza, digamos assim, possam partilhar estas práticas para que seja de facto um círculo virtuoso. Exato, exato. Inês, finalizando consigo, há duas questões que são fundamentais. Uma delas,
Faço-lhe a mesma pergunta se estes setores, se estas associações dos setores são importantes ou não, e como dizia o Bernardo, eles têm pontos em comum e, portanto, as partilhas de informação, de conhecimento, de práticas, das melhores práticas, são fundamentais para que outras empresas possam desenvolver rapidamente esta transição e possam rapidamente aplicar e perceber qual é que é o objetivo final, não é? Acha que isso é de facto fundamental e existe essa aproximação? Eu acho que é fundamental, concordo plenamente com o que o Bernardo disse. Acrescentaria que é uma forma de diluir custos, no fundo, da disseminação e do desenvolvimento destas novas estratégias, muitas vezes de novas tecnologias ou de novas formas de produção, o que ajuda muito empresas, as mais pequenas, as PEs das PMEs, que às vezes não têm capacidade de, por si só, fazer esse desenvolvimento. Agora, não deve ser, não são só as associações setoriais. A literacia tem que ser bastante mais alargada. Exatamente. Eu acho, e concordo mais uma vez com o Bernardo, quer do ponto de vista dos mídia, da academia, todas as instituições, CCIPs, todas as instituições que, no fundo, congregam diversos parceiros, seja do mesmo setor, sejam de outros setores, mas depois acho que os bancos podem ter aqui um papel e devem ter aqui um papel também, e por isso nós, no fundo, desenvolvemos e incentivamos e participamos e promovemos em iniciativas deste género, porque achamos que faz todo o sentido que o banco possa contribuir com os parceiros que tem, no fundo, criando um ecossistema, não é? Nós, enquanto entidade financeira, não só, no fundo, nos relacionamos com clientes dos mais variados setores, como nos relacionamos com milhares de outros parceiros, consultoras, todo um ecossistema que pode permitir e que acreditamos que permite criar pontos e ajudar as empresas a fazerem estes desenvolvimentos. Dos serviços que nós, no fundo, possibilitamos também no banco e que nada tem a ver com a nossa oferta bancária core, é exatamente parcerias com especialistas nestes setores de transição que depois permitem aos clientes desenvolver projetos e, na prática, isto é só um tema de pôr em contacto empresas que têm aliás, uma iniciativa como esta, não é? E que estamos aqui todos sentados a conversar e que se alerta e esclarece as empresas para questões fundamentais da sustentabilidade e que impactam no financiamento sustentável são importantes e são relevantes nesta altura. Existe já uma definição comum para o financiamento sustentável, para aquele que poderá ser considerado verde? Isto para terminarmos, que acho que é também uma questão que é uma grande dúvida. A resposta a essa pergunta é sim. Mas é um sim com um longo desafios. Caminho, é isso? Exatamente, com alguns desafios. Eu diria que, e julgo que o Bernardo também referiu um bocadinho isto no início, diria que a taxonomia europeia é, no fundo, a estrela que norteia quais é que são os critérios para cada uma das atividades e sendo mais específicas, formas de produção que são consideradas sustentáveis, verdes. E nesse sentido, os critérios para que um financiamento seja considerado verde devem cada vez mais alinhar-se com os critérios da taxonomia europeia. Mas os critérios da taxonomia europeia são critérios que dizem esta empresa, vou dar o exemplo do setor do cimento. Um cimento produzido para ser considerado verde tem que emitir menos do que X quilos, toneladas de CO2 equivalente por tonelada de cimento ou de clinker. Isto é quando a empresa lá chegar. Até lá, nós temos que fazer um caminho de maior eficiência energética. E, portanto, eu diria, vou chamar a isto, não sou eu que chamo, mas é uma nomenclatura menos utilizada, que é o financiamento de transição, que no fundo é apoiar a transição para este estado de produção verde. Aqui há algumas outras características, e essas já não são tão fechadas, como a taxonomia europeia, que nos permitem dizer isto são critérios para um financiamento verde. É aqui que há algumas diferenças, mas na prática
é uma avaliação, umas vezes um bocadinho mais objetiva, outras vezes um bocadinho menos objetiva, de se determinado investimento que está a ser feito vai contribuir para uma redução significativa das emissões de gases com efeito de estufa, vai contribuir para uma redução significativa da utilização de recursos, vai contribuir com um impacto significativo para o aumento da biodiversidade, para a redução da poluição, etc, etc. E, portanto, sim, genericamente há critérios claros daquilo que é verde e há critérios bastante fáceis de entender daquilo que é uma transição para um verde. Ok, voltamos à tal transparência, não é? Que falávamos ainda há pouco. Muito obrigado a todos, muito obrigado por esta conversa. Obrigada. Muito mais teremos para falar sobre a sustentabilidade e sobre ESG e os impactos que tem no financiamento e que tem na banca e por isso esta conversa não se esgota aqui hoje. Muito obrigado.